Olá, meus irmãos, está no ar o Missão Cast, o podcast missionário da CEADEB. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela sua família e convidar você para participar da nossa programação. Você pode compartilhar esse link com o maior número de pessoas possível, porque aquilo que será tratado aqui eu tenho certeza que será de bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu ministério, para a chamada que Deus imprimiu em você. Quero convidar a todos para orarmos ao Senhor. Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em Tua presença estamos. Queremos Te glorificar, Te exaltar, Te adorar, porque o Senhor tem sido tão maravilhoso. Tudo que somos e temos é resultado da graça e da misericórdia. Não há mérito em nós para sermos o que somos. É a Tua misericórdia que nos alcançou. Quero te pedir agora por esta pessoa que nos assiste, que nos ouve através também da Rádio Vox e que está, Senhor, enfrentando dificuldades. Entra com providência, manifeste a Tua glória e o Teu poder. Essa pessoa que está pensando em desistir em virtude das dificuldades, das lutas, dos problemas, que o Senhor venha mover em direção a esta pessoa para que as portas se abram, que ela receba ânimo, poder da Tua parte. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Compartilhando este link, você está evangelizando e também mandando uma mensagem para aquele que precisa receber a mensagem para divulgar melhor o nosso conteúdo, que é o algoritmo. Então compartilhe o maior número de pessoas possível para que possamos alcançar a muitos. Hoje, no nosso podcast, nós estamos recebendo o missionário Rui Deto. Missionário Rui Deto é missionário da Assembleia de Deus em Camaçari, igreja pastoreada pelo meu amigo pastor Cleudson, e ele está de volta ao Peru. Ele já tinha sido missionário no Peru e agora está de volta ao Peru, fazendo o trabalho do Senhor juntamente com a sua esposa, a irmã Carla, e o seu filho, o nosso irmão Jonathan. Então, missionário Rui Deto, seja muito bem-vindo ao Missão Cast, o podcast missionário da CEADEB. Amém, pastor Edivaldo, eu agradeço esse convite. Nós temos o Senhor com um apreço muito grande, uma referência na obra missionária aqui no nosso estado, e também, por que não dizer, no Nordeste, o Senhor que é o presidente do fórum, tão especial, o Fórum de Missões no Nordeste, e estamos aqui para conversar e falar um pouco desse trabalho missionário ali no Peru e um pouco da nossa experiência missionária. Missionário Rui Deto, todas as pessoas que eu convido aqui, que tem essa vivência missionária, a gente abre, às vezes com essa pergunta ou com uma pergunta semelhante. Missão é a missão da igreja, ou seja, a igreja existe por causa da missão. A igreja não tem como fugir do seu propósito. Eu estava ministrando esta semana no simpósio da Sename em Porto Seguro, mostrando que nós temos que fazer missões. Primeiro, porque está na Bíblia, é nossa essência. Segundo, que é uma questão de gratidão. Nós somos fruto da obra missionária. Não só a Assembleia de Deus no Brasil, mas a Assembleia de Deus na Bahia. A Assembleia de Deus na Bahia foi fundada por Otto Nelson, missionário. As grandes cruzadas que era feita no Brasil era de um americano, Bernardo Johnson. Vários missionários que vieram aqui e cooperaram para que a obra fosse tão grande como ela é. Mas a pergunta que eu te faço é, se missão é uma coisa de Deus, por que é tão difícil falar sobre missões para a igreja? Ou seja, não é a igreja de forma geral, mas muitos líderes, e quando eu falo líder, desde o pastor às vezes, ao ministério local, há situações aqui na Bahia que o pastor tem a visão missionária, manda os missionários. Quando ele muda de campo, o próximo pastor que chega, com aquele mesmo ministério que aprovou, aprova a retirada dos missionários todos. Como resolver essa equação? Eu costumo dizer que ou a gente faz missão e é igreja, ou não faz missão, seja local ou transcultural, e perde a essência da igreja. Como é na tua visão de missionário? Porque você tem a visão do missionário. Você é pastor, você trabalhou comigo no CEEM. Eu acho que quando você estava no CEEM, o presidente era Edmilson, não era? Era Edmilson, eu era o secretário do CEEM. Então você já tem o quê? Mais de 15 anos, 14 anos, né? Porque eu já tenho praticamente 14 anos como presidente do CEEM.
e você trabalhou ali, você foi secretário de missões em Camaçari, você trabalhou com o nosso presidente, pastor Valdomiro, você foi para o campo, voltou do campo, depois retornou para o campo novamente, está aqui esses dias participando do congresso. Como incendiar o coração de pessoas que estão dentro da igreja e não amam missões. Na verdade, assim, é muito suspeito para mim, né? Nós que somos da área, acaba pegando na gente como uma plaquinha, né? Uma etiqueta. Vocês falam disso porque é a área de vocês, é porque vocês têm essa chamada. Então é um pouco suspeito, mas é bom dizer que o trabalho missionário talvez tenha sido colocado dessa maneira, porque foi colocado como um departamento, à parte um departamento específico. E eu acho que missões não deveria ser encarado como um departamento. Eu acho que começa por aí. Missões é toda a tarefa realizada por todos os demais departamentos, no caso da nossa igreja, a Assembleia de Deus, que tem os departamentos bem definidos, e essa é a tarefa dos departamentos. Não deveria ser um departamento específico, e sim a tarefa de todos os departamentos em conjunto. Talvez começa por aí, uma vez que foi dissociado o trabalho missionário, colocando o trabalho missionário como um departamento da igreja, acaba se criando uma divisão aí. Isso eu acho que não é saudável para a igreja. Eu acho que a igreja tem que entender que a missão é a tarefa da igreja, como o senhor bem colocou, né? E principalmente, porque às vezes a gente tem essa dificuldade, pastor Edivaldo, em trazer essa realidade para os demais, que a tarefa primordial da igreja não é nem missões. Eu gosto de dizer isso, a tarefa primordial da igreja é glorificar a Deus. Agora, eu não conheço nenhuma outra maneira de glorificar a Deus, isso inclusive biblicamente falando, porque se você quer glorificar o Pai, vai e dê frutos, né? Então, a maneira de fazer com que Deus seja glorificado, principalmente em lugares onde ele não é glorificado, é fazendo missões, mostrando que ele existe, falando do amor dele pelas almas, né, e o sacrifício realizado por meio de Cristo Jesus. Então, eu acho que o princípio das nossas dificuldades quanto a missões passa por aí, essa dissociação, né, do trabalho missionário como um trabalho que todos os departamentos deveriam estar realizando e não um departamento específico da igreja. E a gente já trabalhou aqui em um outro podcast sobre o perigo e os benefícios da departamentalização da igreja. Então, essa ideia de departamentalizar a igreja, ela surgiu depois. Então, existiu o corpo de Cristo que está ali para glorificar Cristo, todo mundo para evangelização, todo mundo e tal. Depois teve essa ideia de trazer o departamento, e ela é louvável, e ela tem um lado positivo. Né? Então ali os jovens, cuidando dos jovens, crianças, senhoras, e ali você coloca um líder para cuidar daquele departamento, para mobilizar, tudo ótimo. O grande problema é quando você departamentaliza o que não é para ser departamentalizado, e quando você deixa que líderes destes departamentos criem facções. Claro. Então, aí a gente vira a igreja de Coríntios, né? Ou seja, eu estou defendendo o meu departamento, então eu não estou nem aí para o seu departamento. Então, a gente precisa fazer uma correção nisto. E como pastor de igreja, isso não é fácil. Não. Isso não é fácil, mesmo sendo pastor de uma jovem igreja, como eu sou, e quando eu falo jovem, ela está fazendo 39 anos, mas como organização ali, como campo, que Deus me deu esse privilégio de organizar, você tem uma coisa muito arraigada na gênese do assembleano, que é o departamento. Isso já está ali, é grupo, é o ensaio, e a gente gasta tanta energia em coisas que não resultam, como você disse, na glorificação do nome de Cristo. É tanta energia num ativismo ministerial, num ativismo evangélico que termina não resultando. Aí eu vou começar de trás para frente, né? Antes de saber sobre o Peru e tal, sua chamada, eu queria saber o seguinte:
como é que você, como missionário, corrige essa distorção? Porque a gente vê também muita coisa assim. É igual aquele camarada que não é o pastor e ele tem a ideia, isso aqui, meu Deus, e tal. Aí ele vira o pastor, né? Se vira o pastor é um sentido popular, ele se torna um pastor da igreja e daqui a pouco você não vê ele corrigindo, porque eu tinha alguns questionamentos comigo, né? Eu sempre aprendi nutrir esses questionamentos comigo e Deus, para não expor e daqui a pouco ser mal interpretado por alguém como se eu fosse contrário à igreja. Mas eu tinha umas coisas comigo assim, mas por que a igreja não anda assim? Por que a doutrina é tão fraco? Por que não se faz isso aqui? Então eu nutri aquilo ali, estudei, esperei. Quando chegou minha vez, eu coloquei aquilo em prática. Eu digo, olha, então agora chegou minha vez, eu não vou mudar a essência da igreja, eu sou assembleano, tenho que respeitar a história, mas isso aqui pode trabalhar dessa forma, isso aqui pode ajustar, mantendo a nossa característica. Então, você já sabe como é essa questão da departamentalização. Só que tem missionário que você chega no campo e ele está cometendo os mesmos erros. O departamentozinho tudo bonitinho e não está tendo ali também um envolvimento. Na tua visão missionária, na tua prática missionária, como é que corrige essas questões e como é que a igreja peruana é organizada? Nesse caso aí, é um pouco mais fácil para os pastores que têm esse privilégio que o senhor está tendo de ser líder de uma igreja jovem, apesar de que já tem uma história lá em Abrantes, né? E tudo. Jacuípe, né? Mas era Abrantes. Era Abrantes, né? Então, no nosso caso também, missionário, também passa por isso, né? A gente está, na verdade, uma igreja extremamente jovem que ainda tem um percurso muito grande a percorrer e eu acho que é fundamental, como o senhor está dizendo, que os missionários tenham essa sensibilidade, né? No caso da nossa igreja, especificamente em Arequipa, no Peru, nós ainda estamos em um processo mais que de preparação, no sentido de dar o conhecimento bíblico, para que as decisões sejam em direção ao comprometimento com a obra. Talvez nesse sentido aí fique mais fácil a questão de não sofrer tanto com os departamentos para adequar à realidade que é melhor e que a gente sempre, como pastor mais jovem, tem essa visão de fazer algumas adequações sem perder a identidade assembleana. Eu tenho muita preocupação com isso, até porque, para mim, especificamente, que sou pastor jovem, que nos bastidores chamam nova geração, né? E às vezes com um pouco de ar de desdenho, às vezes de não acreditar nessa nova geração de pastores que estão chegando aí. Então, a gente tem que ter uma preocupação maior com conservar a identidade, mas por se tratar de uma igreja num campo missionário, com uma cultura diferente, então, para mim, eu acho que ficou um pouco mais fácil. Então, na prática, o que nós estamos fazendo nos cultos, principalmente, a participação dos departamentos é mais limitado e os departamentos passam a assumir um protagonismo nas ações como cristão, como igreja do Senhor. Ou seja, nós temos principalmente o grupo de senhoras, que eu acho que é o grupo que normalmente mais cresce. A parte do grupo de crianças é o grupo de senhoras que cresce mais rápido, né? Eu acho que todo lugar no mundo, né? Lugar. Então, o grupo de senhoras promove ações para o grupo, mas é uma promoção interna e para os serviços da igreja, como evangelização, como campanhas de oração, como a dedicação no estudo da palavra. Então, agora mesmo nós estamos em campanha por povos não alcançados. Todos os dias, um dos nossos coordenadores coloca em um grupo e está especificando qual o grupo do dia. Então, todos os dias nós oramos por um país específico. Isso já é trazer um pouco de consciência missionária para todas as pessoas da igreja, não é um grupo específico, então é todas as pessoas da igreja. E temos também
uma pessoa que fica encarregado de promover a leitura bíblica. Então é uma igreja inicial, ou seja, nós estamos no processo ainda, estamos um bebê, vamos dizer assim. Sim. Então, essa é a nossa preocupação no momento. Os departamentos estão crescendo e aí essa problemática, eu acho que não chega para mim nesse momento. Sim. Mas a gente tem tido uma preocupação, porque eu acho que é um caminho natural. Acho que mesmo sendo uma igreja jovem lá em Barra de Jacuípe, o senhor enfrenta também essa resistência, né? Porque os grupos, ele tem uma dinâmica que já é própria da Assembleia. Então, mesmo sendo uma igreja nova, sempre vai ter essa dificuldade. Agora, eu acho que talvez o problema, não sei, os departamentos, eles seguem uma organização. Então, nesse DNA da organização é que pode ser mexido, fazer com que os coordenadores se envolvam em trabalhos da igreja que são elementares, como, por exemplo, trabalho missionário, trabalho de ação social. Então, eu acho que talvez o nosso erro passe pela formação daqueles que trabalham com a gente diretamente, entendeu? Você toca num assunto que é primordial, que é esse treinamento das pessoas. E eu penso que aí está o segredo. Aonde é que você quer chegar? Um pastor, um missionário, quando ele chega num lugar, eu defendo ainda e vou morrer defendendo que isso é chamada específica. Você é direcionado por Deus a um lugar, você é direcionado por Deus a uma região para fazer um trabalho. E você tem que buscar de Deus o que é que ele espera de você ali e buscar dele as estratégias para fazer ali. A partir do momento que você tem isso, você tem que ter em mente aonde você quer chegar, aonde eu quero chegar, como é que eu quero que essa igreja seja conhecida, né? E isso aí eu tenho hoje a experiência. Eu tinha isso na cabeça, quando eu compartilhava isso com alguém, eu disse, mas não é bem assim, você ainda não tem experiência, você vai ver, quando você assumir igreja não é bem assim. Então hoje eu tenho a prática de você chegar e dizer, nós queremos chegar aqui, né? E para isso nós temos que formar as pessoas, nós temos que passar a visão, é o que a gente chama em missiologia de envisionar, né? Eu tenho que envisionar a equipe, né? O que é que eu quero, qual é a proposta, qual é o ideal, né? E não tem como você fazer isso e não ter missão no DNA. Vamos, por exemplo, quando eu queria que a igreja de Jacuípe tivesse uma visão missionária, além de ensinar, bora levar você para o campo. Então a gente começou a fazer 3, 4 viagens missionárias por ano. Dorme na escola, vai para a aldeia indígena, vai para os quilombolas, vai para o sertão. Aquele presbítero, bora presbítero, um evangelista, bora evangelista, um diácono, bora diácono. Você, agente missionário, bora. E chega lá o cara, meu Deus, missão é isso aqui. Eu estava contra um projeto extraordinário. E essas pessoas, se não viesse alguém aqui, não iam ouvir, né? E aí ele é impactado. E aí eu me lembrei, enquanto você estava falando, que a Assembleia de Deus no Brasil, ela foi fundada em 1911. Em 1913, ela envia o primeiro missionário transcultural, que é o missionário para Portugal. Deixa eu ver o nome aqui para não falar errado. José Plácido da Costa. Quer dizer, a igreja é fundada em 1911 e ela tinha a visão tão aguçada que 2 anos depois ela já estava enviando missionário. E aí é uma outra pergunta que eu te faço, direcionado a missionários. Existe um missionário que ele faz o trabalho missionário, mas ele não faz missões. É como se ele dissesse aqui, nós precisamos que vocês nos ajudem a fazer missões. E aí você para e diz, sim, mas você está fazendo o que para missões? Né? Então, envolver em missão em alguma coisa. Eu estava lendo a história de David Ingelsho, ali da Coreia do Sul, que ele começa a fazer uma parceria. Porque se eu sei que missão está no coração de Deus e eu agradando Deus, Deus me abençoa, eu começo ali já a envolver os irmãos. Claro. Olha, irmão, bora mandar aqui R$50 para missão em tal lugar. Bora começar a envolver aqui, fazer um envolvimento aqui na obra missionária. Na prática, você percebe que esse erro tem sido corrigido pelos missionários, porque às vezes a formação do missionário não tem isso. É como você vai ser missionário, então você tem que receber missões, ajuda. Pronto.
E às vezes falta também um outro aspecto que é administração. Você dirige uma igreja aqui, mas você não administra. Aí você é enviado para o campo missionário, lá você tem que administrar. E às vezes você, como assim? Como administrar? E daqui a pouco você tem que sair do lugar porque você não soube administrar e endividou tudo, acabou com tudo e teve problema. Em cima disso, como é que você hoje aconselharia um missionário que está em um lugar falando de missões, resultado de missões, mas ele não tem a visão de que aquele trabalho também pode ser uma bênção na obra missionária de alguma forma? A primeira coisa aí, pastor Edivaldo, eu acho que o senhor toca aí no X da questão. Tudo começa com a formação do missionário. A formação do missionário, eu acho que é fundamental. O senhor sabe, eu passei juntamente com o pastor Carlos Pereira na escola de missões, a gente ficou lá interno, na EMAD. Então, assim, hoje, e já tem um tempo que o trabalho missionário é encarado como aquele que é chamado tem que se virar. Então, eu acho que aí começam os erros que a gente tem presenciado e talvez isso tenha causado essas divisões que a gente falou do início, né, que os departamentos tenham sido, no caso, tomado isso como, não, deixa ele, isso aí é coisa para eles que têm esse determinado chamado. Então, assim, com a formação, você passa a orientar os missionários da importância não somente de eles saírem para evangelizar, levar a palavra de Deus, como também preparar os novos discípulos para enviar outros discípulos e isso continuar o ciclo, entendeu? Então, assim, nós temos visto no campo missionário muitos amigos que vão para o campo missionário, mas vão com uma visão totalmente distorcida da obra missionária. Eu já vi, presenciei várias vezes, missionário que está no campo, mas está, tipo, falando mal do campo, falando mal do povo, fala mal da comida. Aí eu digo, o que é que eles entendem como missões, né? Eu acho que talvez faltou isso. O pastor Eliseu Martins, o diretor da EMAD, ele tinha uma pegada de trabalhar no caráter do candidato. Eu acho que isso também, o pastor Raul ali de Imperatriz também. Então, assim, quando o missionário não tem esse trabalho no caráter dele, ele vai totalmente alienado do que ele vai fazer. Então, não tem foco, como o senhor diz, chega no campo, não sabe e não faz nem ideia de como administrar, porque ele vai ter que administrar uma igreja. A partir do momento que a igreja começa a crescer, ele já tem novos problemas diferentes que talvez ele nunca teve. Então, assim, tem muitos pastores amigos que têm uma preocupação de não enviar o missionário sem experiência, colocar o missionário em uma congregação, verificar como ele reage, qual é o resultado que ele está dando naquela congregação. Eu acho que por aí está o caminho de nós fazermos missões de uma forma mais efetiva, né? Agora, para o candidato, eu falaria que ele não se preocupe com o tempo, porque na cabeça do chamado o tempo está passando e ele está ficando atrás. Não, meu chamado está... Não, se você é chamado, o tempo só vai deixar você melhor. Quanto mais passar o tempo, a obra não é nossa, a obra não é do seu pastor que está, que às vezes, né, falando aí para o pessoal que está aí em casa, às vezes tem essa preocupação, não, o pastor não olha para mim, o pastor não. Você não precisa que o seu pastor olhe para você, você só precisa que Deus olhe para você. Agora, você como um obreiro de uma determinada igreja, respeite seu pastor como autoridade. Faça o possível para que o trabalho que Deus colocou nas suas mãos, com sinceridade, fazendo para Deus, dê resultados. É isso que a gente precisa no campo. Pessoas que não estão preocupadas com o tempo, porque isso é um problema para os missionários também, pastor. E muitos dos missionários hoje estão no campo pressionados, porque estão lá, os resultados não vêm no
no tempo que ele acha que deveria vir, porque o crescimento não somos nós que vamos dar, o crescimento é Deus. Agora, se ele não está apto a entender isso, que o tempo está na mão de Deus, o controle está na mão de Deus, ele vai se frustrar, vai se cansar e não vai fazer um bom trabalho, porque eu não conheço ninguém que está pressionado que consiga fazer um bom trabalho. Então, os missionários têm sofrido isso também. Você coloca um assunto que a gente também já pontuou aqui, que é essa questão da formação do missionário. Há algumas pessoas, alguns pastores, alguns líderes acham assim, não, qual foi o treinamento de Daniel Bergo na Vingre? Né? E qual foi o treinamento de não sei quem? Qual foi o treinamento do pastor antigo? E ele não observa que os tempos mudaram e ali não foi uma regra, ali foi uma exceção, como tem exceção também hoje. Claro. Às vezes o camarada tem uma chamada, vai dar certo, não treinou em lugar nenhum, recebeu a chamada e foi. Essa não é a regra, essa é a exceção. Só que a gente tem um grande problema, é a escassez de lugares preparados para treinar os vocacionados. E aí a gente está tendo um outro problema, muitos vocacionados sendo treinados em lugares com a visão completamente diferente da visão assembleana, da visão até bíblica. Né? A gente começa com a visão denominacional, mas a visão bíblica, ou seja, muitas pessoas foram para a escola de missão, quando ele voltou inimigo da igreja. Ele voltou inimigo do pastor, revoltado com o pastor, querendo administrar a igreja, dizendo que o pastor está errado, que o pastor está fora da visão, porque às vezes ele pegou ali um professor revoltado com a igreja, frustrado com a igreja, e ele descarregou essa frustração naquele camarada, com argumento, e alguns até lógico, claro, e isso criou uma série de dificuldades. Então, hoje nós temos a ignorância de alguns que acham que não precisa de treinamento, precisa só de chamada de unção, oração e jejum. E nós temos também a escassez de lugar para preparar os vocacionados, com a visão correta. Né? Você não vai mudar o mundo sozinho. Você não vai ganhar o país sozinho. Então, e aí o vocacionado chega lá doidozinho achando que porque ele leu lá um avivamento que teve em tal lugar, ele é o novo Moody. Aí chega num lugar e ele não é Moody, ele é Edivaldo, ele é Rui, ele é... E Deus vai trabalhar na sua vida de acordo com o seu Kairos. Choque de realidade. Ele pensa que vai arrebentar com tudo e fica arrebentado. Na tua percepção, como é que a gente ameniza isso? Porque não está no nosso poder resolver isso. Né? Mas a gente pode amenizar isso. E, assim, na minha visão, eu já consigo fazer isso ao nível da onde eu estou. Então, se eu quero um obreiro, um bom obreiro, eu tenho que primeiro descobrir quem é que tem a chamada e depois treinar essa pessoa. Claro. Então, na tua perspectiva, como é que ameniza, já que resolver é mais difícil? Eu acho que o nosso sistema assembleano ele proporciona uma facilidade nesse sentido. Por exemplo, como nós somos e temos um departamento de missões, e talvez nesse sentido aí, esse conceito aí possa facilitar. Por exemplo, hoje na igreja em Camaçari, nós temos a Semadec, o pastor Carlos Pereira, um homem experimentado, conhecedor da palavra e do trabalho missionário. Então, ele tem agentes missionários. Eu acho que o esforço que devemos fazer a nível de igreja local é com esses agentes de missões, porque, na sua grande maioria, os que são vocacionados estarão trabalhando como agentes de missões. Eu, alguns anos atrás, resolvi escrever um livro. E era uma trilogia, na verdade. Deus colocou no meu coração e eu acabei escrevendo só a primeira parte, que na trilogia seria Missões na Base, foi esse que eu escrevi. E nesse livro eu abordo toda a necessidade que um agente de missões tem quanto mobilizador missionário. Então, assim, nós vamos falar acerca do conceito teológico de missões, da organização de um culto missionário, a perspectiva como chamado missionário, porque um agente de missões e que tem um chamado missionário, a perspectiva dele é que o pastor, de um dia para a noite, diga: vou te enviar para o Peru.
Só que essa normalmente não é a realidade. Como o senhor pontuou, são exceções. A realidade é que aquele agente de missões, ele tem que fazer também por onde? Tem que passar por um processo, e esse processo não está só na mão do pastor. Quando eu fui para a escola de missões, o pastor David Brito, na época, não foi ele que me chamou e disse, eu vou te mandar para o curso de missões. Eu entendia que eu era vocacionado, trabalhei 1 ano, e o dinheiro que eu consegui juntar em 1 ano seria parte do dinheiro que eu iria pagar na EMAD, juntamente com alguns jovens que fazia parte de um grupinho missionário ali na congregação que eu fazia parte. Nós conseguimos manter, nunca atrasamos um só dia do pagamento da escola de missões, né? Como eu disse, eu já tinha uma boa parte do dinheiro, porque eu juntei também do tempo de trabalho, e me capacitei, entendendo que essa chamada missionária de ir está na minha vida. Então, eu tenho que estar apto quando o pastor, e eu abordo isso hoje não é o livro, eu não estou vendendo o livro, eu vendo o curso que a gente fez uma parceria com um pastor que hoje está no Paraná, e nós estamos vendendo aí na rede social. Então, esse curso é justamente para trabalhar os agentes mobilizadores de missões. Não sei como chama lá em Barra do Jacuípe, ser agente de missões, porque tem algumas igrejas que chama promotor de missões. Então, agentes mobilizadores. Então, eu acho que esse trabalho de conscientizar e trabalhar os vocacionados na base, e para mim, a base assembleana está nos agentes, está nos mobilizadores de missões. Os promotores de missões é a base do que eu posso dizer da colheita de vocacionados, porque ali vai estar alguém que vai dar um bom missionário no futuro. Eu acredito nisso, é uma questão também pessoal, mas se você observar todos os missionários que estão fazendo alguma diferença no campo missionário atual, são pessoas que trabalharam na base como agentes de missões. Sim, porque aí está a base, e esse é o grande problema, porque se você colocar um agente missionário e achar que você tem que treinar só o missionário e o obreiro, você vai ter problema na ponta, porque é o agente missionário que mobiliza, fomenta a missão na congregação. Então, se aquela pessoa, por incrível que pareça, tem agente missionário que não tem uma vocação, não tem uma visão, não é vocação, uma visão missionária, ele vai ser um empecilho para a obra missionária na congregação, ele vai ficar colocando a responsabilidade para outros, porque ele foi envolvido num projeto que ele não tem, ele não sabe muito bem o que é aquilo ali, ele pensa que ser um agente missionário é só fazer um culto, uma vez por mês e botar a bandeira na igreja. Né? E aí a gente precisa trabalhar nestes elementos que são chave para destravar o projeto missionário na igreja, porque às vezes a gente pensa que o projeto missionário é o secretário, é o dirigente da congregação e o missionário, e o pastor da igreja. Mas na ponta, quem cuida, quem fomenta, quem traz essa informação do campo propriamente, é o agente missionário. Claro. E essa figura, ela é, vamos dizer assim, subvalorizada. Bastante. Subvalorizada. É um agente missionário. Então, precisando de agente missionário. Você pode, irmã, ser agente missionário? Vem aqui, bota aí, irmã. Agente missionário. E o que é ser agente missionário? Fazer o culto, irmão, uma vez por mês. Não há uma mobilização, não há uma conscientização, não há um envolvimento, não há um relato missionário contundente. Não há. E aí, a gente... vamos mudar o polo, né? Por exemplo, como é a igreja no Peru? Né? Como a gente aqui tem essa organização, a Assembleia de Deus é uma igreja, quando eu vejo alguém falando mal da Assembleia de Deus, querendo mudar tudo na Assembleia de Deus, essas pessoas não têm noção, porque nós somos uma igreja extraordinária, claro, que tem defeitos como qualquer outra, não existe uma igreja local perfeita, a igreja de Cristo é perfeita, a igreja local é composta de seres humanos, tem coisas ali, isso aqui podia ser assim, podia encaixar, tal. E no Peru?
né, de forma geral, não só o trabalho missionário que você está, mas de forma geral, a igreja é estabelecida, a igreja é forte, a igreja é atuante, tem uma convenção organizada, tem uma ação da igreja no país, ou é um país que é muito carente de missionário porque a igreja não é tão atuante, né? Porque, por exemplo, hoje no Brasil, vai mandar missionário para o Brasil hoje? Né? Com a igreja tão forte como o Brasil tem? Então, claro que tem lugares carentes, mas é uma igreja que já tem condição dela mesmo, né, suprir e ainda fora. Então, como é a igreja no Peru hoje, de forma geral? A igreja no Peru, de forma geral, as estatísticas do Peru é um pouco preocupante, entendeu? Hoje, nós temos, se você olhar o INEI, né, que é o órgão competente em fazer essa leitura, né, geopolítica e, né, de religião e todos os aspectos da população em si, ele aponta para cerca de 12% a 14% de evangélicos no Peru. Seria uma estatística boa, considerada, né, que estaria mais ou menos, vamos dizer assim. No entanto, o Peru ele é muito dividido, assim, ele tem umas divisões bem acentuadas. E se você observar, na região que eu estou, por exemplo, ela gira em torno de 5%, 6% pelo INEI, né? Aí entra outras seitas que são considerados evangélicos. Eu estimo que evangélicos mesmo aí, cerca de 4%, não chega a 5%. Então, se você comparar as regiões que o povo tem como regiões necessitadas, como a África, é estatística de África, né? É estatística de países que necessitam do evangelho. Então, aí você me pergunta, mas por que isso? Não tem igreja? Tem igreja, só que se concentraram nas regiões mais populosas, como, por exemplo, Lima, que é a capital, e outras regiões, como as regiões de fronteira, porque tem a facilidade dos missionários ali daquelas regiões ali de Acre, de mais em cima no Amazonas, e aí vai. Então, isso dá uma estimativa alta, mas tem regiões lá que chega a 1% de evangélico, como Piura, por exemplo, né? Que é considerado, dentro da nossa visão missionária, como a janela 1040 do Peru. Isso poucas pessoas falam, mas é uma realidade que nós vemos lá. Então, a Assembleia de Deus hoje no Peru, ela é muito fracionada. E também as igrejas que fazem missões no Peru, hoje tem uma dificuldade muito grande de colocar seus missionários, de introduzir seus missionários por causa do passado, né? Como a convenção geral lá das Assembleias de Deus del Peru, né? Porque lá tem a Assembleia de Deus del Peru, em el Peru, né? A nossa, que é uma também está em todos quase uma boa parte dos estados lá, que é Cossetia. Então, mas por que isso? Porque inicialmente os que estavam à frente recebiam o missionário no lugar carente, no lugar necessitado, o missionário fazia um bom trabalho lá e quando já estava mais ou menos o trabalho, tirava, antes de estar realmente maduro, tirava, colocava um peruano, ou colocava um outro que era amigo, e aí aquele missionário se frustrava, porque agora que ele ia começar a ver a produtividade, a igreja ia começar a ver os resultados daquele missionário, ele era enviado para uma outra parte do Peru. Então, as igrejas, principalmente brasileiras, assembleanas, começou a enviar missionários de maneira independente, não fortalecendo assim como um todo a convenção peruana. Então isso é uma das resistências que nós temos lá agora. O missionário que está trabalhando com igrejas e que tem uma preparação missionária, que entende o que é a obra missionária, tem trabalhado no Peru para formar obreiros autóctones, ou seja, obreiros nativos que no futuro vão
é dar continuidade ao trabalho. Agora, o senhor que conhece igreja, né, eu sempre escutava do senhor lá em Valença, ainda adolescente, né, o senhor tem história lá em Valença. Então, um homem que experimentou uma vida na Assembleia de Deus e sabe, formar obreiros não é fácil em lugar nenhum do mundo. No Brasil é difícil, no Peru pode colocar 3 vezes mais difícil. Por quê? Porque a cosmovisão peruana não vem de uma civilização que começou como indígena, como aqui no Brasil. Então, os traços de cosmovisão, os traços culturais de um povo, a depender da formação e cosmovisão que eles tinham antes, vai formar um povo mais resistente ao evangelho, né? Você vê lá no livro de Don Richardson, O Fator Melquisedeque, você vai ver que essa resistência cultural foi rompida pelo mesmo Deus, trazendo elementos culturais para facilitar o ingresso do evangelho. No caso do Peru, tem também história como essa, até fala no livro, mas hoje, na prática, eu tenho visto isso. Então, assim, o peruano, ele vem de uma cosmovisão de uma civilização inca, uma civilização bem organizada, que sofreu abusos dos espanhóis, como a gente sabe, toda a América Latina tem essa visão, e aí é onde está o cerne da nossa resistência. A resistência é enfrentada pelos missionários. Então, eu acho, pastor, que a organização peruana ainda é muito carente de trabalhadores, missionários. Como eu te disse, há regiões no Peru que está com índices abaixo de países de não alcançados, né, como um estado com menos de 1% de evangélico, para mim é índice assustador, né? O estado que eu estou está na casa dos 4 e pouco, 5, porque na estatística está 6, mas na prática entra aí as denominações que são de seita, né? Então, acho que... É interessante que você traz um dado que parece que é internacional, né? Por exemplo, essa questão do missionário chegar num lugar, fazer o trabalho, quando o trabalho cresce, alguém arruma um jeito de tirar ele para botar alguém. O grande problema hoje no próprio Brasil, na própria Bahia, por exemplo, tem missionário frustrado, ele já não quer trabalhar mais ligado a alguém, ele só quer trabalhar independente. Por quê? Porque ele já tem 30 anos arrancando toco, quando começa a brotar, meu irmão, e ainda usa o nome de Deus. Deus mandou ele tirar para botar meu filho, para botar meu não sei quem, para botar outra pessoa. E o pior é que às vezes essa pessoa vai e ainda acaba de matar o que estava nascendo, né? E isso frustra o missionário. Isso deixa o missionário numa situação como se fosse injustiçado, como se assim, eu trabalho, quando andar na hora de colher, né? E essas estratégias são usadas tudo em nome de Deus, né? Claro. Um planta, outro rega, saia. Né? É Deus que dá o crescimento cá fora. A obra é de Deus, então entrega. E isso dificulta o avanço. No caso lá, dificultou acreditar na instituição que estava lá, porque o correto seria cooperar. Sim. No caso da África, tem esse problema também. Se você chegar a botar o nome Assembleia de Deus, você vai ter problema, porque quando tiver um patrimônio, a convenção vai lá, entra na justiça e toma, porque eles têm a patente e a convenção nacional. E aí o que é que acontece? Você não tem nada. E como é que você vai dizer para a igreja que te enviou que você perdeu tudo? Né? Então o cara prefere botar lá outro nome para poder não perder aquele patrimônio. Exato. Que o problema não é perder o patrimônio. O problema é alguém que toma o patrimônio e não dá continuidade. Né? Aí eu ia te perguntar sobre a resistência do povo, você já falou dessa resistência. Mas quais são os maiores desafios hoje? Fora essa resistência, quais são os maiores desafios hoje missionário no Peru? O Peru, como eu te disse, né, é bem dividida, as regiões do Peru é bem dividida, costa, serra e selva. Hoje eu vivo pode-se dizer assim que seria uma serra-costa, né, que Arequipa também tem praia.
Poucas pessoas sabem disso, mas há uns 3 horas e pouquinho a gente chega na praia, né, descendo e tal. Eu hoje vivo a 2.500 metros acima do nível do mar. Aí já sente o ar rarefeito e tal. E, inclusive, eu estou esperando o senhor lá, como secretário, né, do nosso CEN, né, para estar contemplando lá os trabalhos que nós estamos fazendo. Então, assim, essas divisões têm trabalhos diferentes em cada parte, e o trabalho que nós fazemos lá em Arequipa, no Peru, é um trabalho em uma cidade grande, é 1.300.000 habitantes. Então, a nossa dificuldade é na resistência do próprio povo muito católico, fechado para o evangelho tradicional. E se você observar na selva, por exemplo, você já vai ter um obstáculo que é a questão social, o povo um pouco mais pobre, muitas regiões de garimpo. Então, não sei se o senhor já teve em regiões de garimpo. Sim, sim. Então, você sabe que é uma dificuldade essas regiões de garimpo, o povo vive mal, né, e tal. E aí já passa para a parte da costa. Então, cada uma dessas tem dificuldades diferentes. Falando da serra, né, e aí a gente fala de Cordilheira dos Andes. Então, a Cordilheira dos Andes, para as pessoas que não conhecem muito, a Cordilheira dos Andes é uma área geográfica onde fica bem acima do nível do mar. Tem regiões lá que a gente chega a 5.000 metros acima do nível do mar. Muito difícil a respiração, né? Então, já é um dos obstáculos. Muitos missionários não aguentam, tem que voltar. Eu já tive casos de ver missionário que teve que entrar no balão de oxigênio. Não missionários em si, mas pessoas que vão visitar, né? Os missionários, normalmente, quando não conseguem, já em alguns meses tem que voltar, porque a questão climática é uma barreira muito grande. A gente vive numa região mais fria lá, em algumas partes chega abaixo de 0, né? Então, para a pessoa que não encara o frio, então aquela região lá não serve. Aí, se você for chamado para o Peru, normalmente você vai estar indo para uma região de selva, que aí é mais quente, entendeu? Então, é interessante essas peculiaridades, porque às vezes o cara pensa assim, não, isso aí é beleza, e o cara nunca teve uma experiência com altitude. A altitude é uma coisa que mata. Se o cara não tiver cuidado, ele fica lá e pô, ele vai ter problema. Não aguenta, né? Então, é muito complicado. Mas uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, a nível de igreja, hoje, a igreja que você trabalha, você é enviado por Camaçari, mantido por Camaçari, é um trabalho independente, é um trabalho ligado à convenção lá, é um trabalho que tem outros trabalhos, tem missionários brasileiros próximo, existe essa cooperação, porque é uma outra coisa também, os missionários vão do mesmo país, às vezes do mesmo estado, e não tem nenhum contato, não tem nada. O individualismo na missão é um problema, porque ali é um lugar de apoio, né? Mútuo, né? Concernente a essas questões, como é que está? Na verdade, assim, o nosso presidente, pastor Cleudson, ele trabalha num sistema de parceria. Sim. Né? Isso ele já estabeleceu, a igreja de Camaçari abraçou essa visão do pastor Cleudson. Então, nós fomos enviados aí com um sistema de parceria com uma igreja que majoritariamente é dirigida pela igreja de Várzea Paulista, que está sob os cuidados do pastor Fábio Rezende, né, que também é um pastor jovem, uma visão também missionária, e tem feito um trabalho bonito. Então, a nível de convenção, a igreja de Várzea Paulista é majoritária. Ela que mantém a maioria dos missionários e aporta para os estados que têm igrejas dessa convenção, que eu tinha falado para o senhor, que é a Assembleia de Deus Ministério Cossetia, né? Então, assim,
A igreja em Camaçari, por meio da visão do pastor Cleudson, é uma igreja que trabalha com parceria. E essa parceria é bem estabelecida, bem organizada e trabalha fraternalmente com essa igreja em São Paulo. E lá nós temos missionários de várias partes que ficam em estados diferentes. No estado de Arequipa, onde eu estou, nós temos uma parceria local, né, que é com o pastor Denis, que é um pastor do Amazonas, pastor assembleano também, e ele tem trabalhado em uma das nossas congregações lá. Nós temos 3 congregações, né, e ele está trabalhando em uma dessas congregações a nível de cooperação. Ele chegou, ainda não falava bem o idioma, e veio por intermédio de um contato que eu tive com um amigo, e ele foi recebido lá e nós fizemos a proposta de até o período que ele melhore o idioma, aprenda um pouco mais da cosmovisão, do contexto cultural lá de Arequipa, ele esteja conosco, e ele tem feito um bom trabalho lá e também me ajuda a preparar os novos obreiros, né? A nível de legislação, há alguma restrição na pregação, em eventos, cruzadas, evangelismo, ou é parecido aqui com o Brasil? Não, é bem parecido com o Brasil. Já teve, há alguns anos atrás, mais ou menos há uns 70 anos atrás, teve uma proibição do evangelho e toda essa questão, mas já foi superado. E nós vivemos lá tranquilo. Inclusive na nossa igreja, a gente tem contato com um dos lá chamado congressista, né, deputado, como aqui. Então esse congressista, a mãe dele congrega conosco lá, uma senhora já de idade, e o pastor, inclusive o pastor Cleudson, o pastor Carlos, receberam um certificado de reconhecimento da nação pelo trabalho realizado lá em Arequipa. Foi muito bacana. Interessante. Um abraço para você que está participando, você que está aí mandando sua mensagem, compartilhe. Muito bom ter você participando do nosso podcast, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Já estamos caminhando para o final da nossa programação, mas algumas perguntas ainda se faz necessária. É possível a igreja peruana se tornar autossustentável, e isso demora aí quanto tempo, e se já há trabalhos missionários autossustentável? Olha, pastor, é uma necessidade, porque os missionários vão para cumprir uma missão, e isso tem que ser bem estabelecido aqui. Da mesma maneira que nós estamos tendo problemas internos em enviar missionários e os missionários se frustrarem porque são retirados de um lugar para outro, isso também é falta de uma preparação para esses missionários que vão. Normalmente esses missionários se frustram porque houve alguma conversa de promessa que no decorrer do período mudou, né? Então, assim, da mesma maneira nós estamos fazendo e vivendo lá. Então, hoje a nossa conversa com os missionários autóctones é que tudo aquilo que está sendo realizado lá é para a igreja peruana, não tem nada a ver com Camaçari, não tem nada a ver com São Paulo, tem a ver com eles. Agora, é bom deixar muito claro, e eu deixo claro para os meus obreiros atuais, que provavelmente não vão ser eles que vão desfrutar disso. Eu tenho uma base que uma igreja, para estar madura o suficiente para manter os obreiros, precisa de pelo menos 15 a 20 anos para que ela comece a ter essa maturidade. Então a igreja lá que nós estamos tem mais ou menos 13 anos, né? E agora é que nós temos obreiros que estão começando a ter a visão. Se nós olharmos para o passado recente da igreja em Camaçari, né, que é a base que a gente tem, né, de experiência, a igreja em Camaçari, há uns 20 anos atrás, 15 anos atrás,
ela, na gestão do pastor David Brito e logo depois do pastor Manuel Monteiro, ela tinha 37 congregações. Ou seja, tinha 65 anos para alcançar 37 congregações. Congregações essas pequenas. E nos 20 anos para cá, depois de uma igreja madura, ter passado por vários pastores, ela alcançou a estatística hoje de Camaçari, parece que está 82 congregações, né? Então, precisou de 65 para 37, e de 65 para cá, que mais ou menos corresponde aos 20 anos mais, ela alcançou mais do que o dobro. Então, assim, a minha perspectiva é que a igreja lá precisa mais uns 10 anos ou 15 anos, né, com esses 13 anos que a gente já tem, mais uns 15 anos para a igreja se tornar independente, né, independente financeiramente, para manter uma estrutura, né? É interessante perceber que às vezes há uma visão distorcida concernente à missão. Ou seja, o missionário pensa que ele vai ser missionário e depois ele vira pastor lá e aí ele vai exercer um ministério pastoral, e não necessariamente. Não. Quando a gente estuda a missiologia, principalmente paulina, né, Paulo nos dá essa orientação. E Paulo é fantástico porque ele passava, abria e depois orientava os obreiros autóctones, reconhecidos pela igreja, a dar continuidade ao trabalho. E pouquíssimas igrejas ele pastoreou. Pouquíssimas igrejas ele pastoreou. A que mais demorou foi Éfeso, que ele passou mais um tempo ali. Mas ele não perdia o contato, não perdia a influência, a supervisão. Então, às vezes, você mantém um missionário 40 anos em um lugar e ele está lá com a visão pastoral. Ele não expande, ele não acredita, e lá na frente vai ter um choque. Como tem uma igreja no Brasil que está tendo um choque em uma determinada nação, porque o povo do lugar diz o seguinte: é só os brasileiros que mandam aqui? E nós, vamos ficar a vida inteira? Quer dizer, quem ocupa as lideranças maiores, tudo brasileiro, 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 e aí terminou tendo um levante. Né? Mas esse é um caminho natural. E que quase aconteceu no Brasil também. Quando a gente estuda a história da Assembleia de Deus, aconteceu. Sem ser romântica, porque tem a história romântica, né? Claro. A história romântica, Daniel Berg, chegou ali com a mala, papapá. Só que com o passar do tempo que os missionários foram, a igreja foi crescendo e eles ali, os brasileiros já chegou e disse: seu amigo, ó, a partir do ano de 1937, a resistência já vamos lá. foi E aí grande. quando você vai estudar os pormenores da história, você percebe que teve ali um atrito muito grande. Depois de alguns anos, foi que a história veio e tal, e chegou até nós. Nós já alcançamos essa história pós o trauma, né? Teve a história antes do trauma, o trauma e depois do trauma. E às vezes o trauma às vezes está ali no missionário que está segurando e não entende que tem uma missão a cumprir. E às vezes também falta a habilidade dos nacionais ali que diz o seguinte: já deu o que a gente queria, tchau. E tem uma vida também gasta ali. Tem missionário que perdeu filhos. Claro. Tem missionário que os filhos nasceram ali. Ele já se sente dali. É uma história muito complexa. Imagina você estar num lugar, dedica 30, 40 anos da sua vida, você viu filhos nascer, sepultou filhos, e de repente você vê um movimento dizendo tchau. Então esse time de parar, de passar o bastão, esse é uma coisa muito séria. Passar o bastão sem ficar se lamentando, né? Eu ministro uma mensagem sobre Paulo ali, que Paulo não fica dizendo: Timóteo, se tu soubesse quem é a gente, meu filho, como é a minha situação, não tem ninguém não. Timóteo, não se engane, Timóteo, não crie expectativa. Não, Timóteo, Paulo sabia que ia morrer, mas queria passar a tocha, né? Ele estava dizendo o seguinte: eu vou morrer, estou abandonado, um bocado de gente me decepcionou, mas a causa é nobre. Tá aqui, meu filho, dá continuidade. Eu estou cumprindo minha missão. E aí vem a nossa última pergunta, por causa do horário. No campo missionário, a gente encontra muitos missionários abandonados. E muitos missionários autônomos. Tem o abandonado, a igreja enviou ele e esquece lá. E tem o autônomo que a igreja diz: meu filho, encerrou o tempo, ele se encerrou nada. Eu vou ficar aqui por conta própria.
Eu não vou mais não. Me desligue aí que eu vou. Na tua caminhada você encontrou algum desses dois grupos e como é que se previne para não fazer parte de um desses grupos? Eu acho que primeiro tudo passa com a base, né? Hoje a igreja em Camaçari tem uma base muito sólida, né? A gente tem uma confiança muito grande no trabalho que o pastor vem desenvolvendo. O pastor Cleudson é um homem muito sério, né? O pastor Carlos Pereira, secretário de missões. Agora, com essa vinda, né, para Camaçari, eu fiquei bem surpreendido positivamente, porque o trabalho que está sendo empreendido em Camaçari é um trabalho fantástico. E o pastor Cleudson tem dado essa confiança, passado, mais que tudo, passado essa confiança para nós, porque o campo missionário, talvez para os missionários de verdade, porque tem sempre esses missionários que você falou, que é como se fosse autônomo. Então, assim, o missionário de verdade, ele é um homem que é dedicado à causa de Deus e entende que a causa de Deus tem uma cobertura espiritual. Tem um pastor presidente que mandou ele e eu estou debaixo dessa cobertura espiritual. Então, quando o homem de Deus está debaixo de uma cobertura espiritual, confia e crê nisso, eu acho que não tem esses problemas de se tornar um missionário independente, nem nada do gênero. Agora, o caminho natural para a obra missionária é um caminho que passa por isso também. Tem algumas igrejas que hoje têm sofrido muito, e passa também pelo sofrimento desses missionários, é a solução de continuidade nos trabalhos. Porque pior do que você não fazer nada é você começar o trabalho e deixar o trabalho por fazer. Isso eu acho que tem prejudicado muito mais a obra missionária e no mundo inteiro, que é mandar um missionário para passar 2 anos, 3 anos. Meu amigo, o senhor que é pastor, não faça isso. Melhor você não fazer nada. Se é para fazer, 2 anos, 3 anos, ou então faça uma parceria com alguém e determine o tempo, deixe bem claro para aquela pessoa, o missionário vai ficar 3 anos aí. Porque os trabalhos que estão no campo missionário têm padecido muito por causa dessa solução de continuidade. Uma das coisas que o pessoal lá na igreja em Arequipa perguntou para o pastor Cleudson foi: pastor, o senhor vai trazer o missionário de volta para o Brasil, já vai levar, porque existe uma cultura lá, é uma igreja de 13 anos, mas em 13 anos passou, me parece que 7 missionários. Então, assim, como uma igreja vai ser sólida se quando os irmãos lá começam a confiar, que o senhor entende, um missionário que é mudado, um pastor que é mudado, vamos colocar pastor aqui, falando de nossa nação. O senhor assume uma igreja, o povo ali não confia ainda no senhor, confia que o senhor veio, que é um homem de Deus, mas precisa conhecer. Por isso que muitas igrejas aqui sofrem, o obreiro que chega, o pastor que chega, quer mudar tudo, quer fazer tudo do jeito dele, e lá já tem um sistema, lá já... Então, o campo missionário tem sofrido muito, pastor Edivaldo, com isso. Então, obreiros chegam, ficam 2, 3 anos e é retirado. Então, isso que às vezes acontece, o missionário vê essa necessidade e o pessoal lá está dizendo: não vai embora não deixa a gente não. Então o missionário corta o coração e diz: não, eu vou ficar. Só que ficar sem cobertura não é bom. O missionário vai ter problemas no futuro. Então a nossa igreja em Camaçari hoje tem esse compromisso, e eu acho que essa visão do pastor Cleudson, ela é uma visão correta. Por quê? Porque não deixa brecha para isso, porque você trabalha com uma parceria. Se tiver qualquer tipo de dificuldade, e a gente espera em Camaçari que não passe por isso, mas às vezes a gente não entende o que é que vai acontecer mais adiante. Então o pastor Cleudson, para não ter esse tipo de problema, uma vez que ele sabe como funciona até a nossa própria convenção.
Às vezes o senhor está lá em Barra do Jacuípe, não sei quantos missionários o senhor tem lá, mas se chegar outro lá, aí eu te pergunto, de um missionário para um pastor presidente, o senhor acredita que o que assumir no lugar do senhor vai assumir também o projeto do senhor? É aí que está um detalhe, né? A gente até conversou com o presidente semana retrasada, que eu fiz uma reunião do conselho. É que a gente precisa, primeiro, ajustar que o projeto seja da igreja. E a igreja, com esse projeto registrado e fundamentado, o pastor tem que estar ciente que ele está indo para um campo que tenha um projeto de igreja. Porque aí fica muito mais difícil. Por exemplo, se o camarada chegar hoje numa feira de Santana e tentar mexer em um projeto que já vai fazer 30 anos, mantendo missionários na África, é muito difícil. É mais fácil a igreja vomitar ele, porque ele já tem uma dificuldade. Mas em uma igreja mais jovem, que o projeto aí não foi muito bem definido de quem é o projeto, porque tem pastor que é o seguinte, eu tenho a visão, meu irmão, estou mandando. Enquanto eu estiver aqui, ainda tem uns que ainda dizem assim para o missionário, enquanto eu estiver aqui não lhe falta nada. Exatamente. Então o projeto é dele, então ele precisa levar o projeto quando ele for, para onde ele for. Se o projeto é da igreja, ele tem que ser mantido. E eu gostei da palavra do presidente, que ele diz o seguinte, a gente tem que detectar, a igreja tem um projeto missionário? Tem. Vai mudar? Vai. Já tem que avisar o pastor, meu irmão, lá tem um projeto missionário. Você tem visão missionária? Tenho. Então você vai. Não tem. Então você não pode assumir aquele campo. Não é fácil. Mas essa visão, essa fala do pastor já dá uma certa segurança. Quer dizer, então existe um projeto missionário de igreja. Que o camarada não pode chegar lá e bagunçar tudo. Mas mesmo que seja um projeto de igreja, como a gente já tratou aqui, o mesmo ministério que assinou a ata e a mesma assembleia que aprovou é a mesma assembleia que às vezes aprova a destruição daquele projeto, por causa dessa visão, né? Mas isso é interessante, uma coisa que você fala aqui e a gente conclui, que é a confiança do missionário no pastor da igreja, no projeto da igreja, na base. O missionário não fica inseguro até para arrumar uma treta. Porque tem treta que é insegurança. Ó, eu tô aqui, mas eu tô vendo um negócio aqui, eu tenho que ver meu pé de meia aqui, porque senão essa insegurança ela é perigosa. Né? É o que a gente chama hoje que está acontecendo no Brasil, a insegurança jurídica. Exato. O cara diz, rapaz, eu não vou para aquele país não. Ali a lei vai de acordo com a cabeça do juiz. Então como é que eu vou investir milhões num país daquele? E a gente está vendo a que nível a coisa está caminhando no Brasil. Um bocado de gente caindo fora. Né? Tem gente já vendendo sua propriedade e comprando uma propriedade fora do Brasil. Né? Como você diz, rapaz, a qualquer momento eu não tenho nada. Essa insegurança jurídica. E existe também a insegurança ministerial. Claro. Rapaz, eu tenho que... Então, você fala dessa segurança. E a segurança também da igreja e do pastor no missionário. É um casamento. Tem que ter confiança de ambas as partes. Né? Que Deus abençoe. Louva a Deus pela sua vida. Louva a Deus pela sua família. Parabenizo aí a Igreja de Camaçari pelo projeto que está sendo desenvolvido de forma séria, responsável, pelo pastor Cleudson, pastor Carlos, que também tem uma visão missionária, e todos os agentes missionários. Participei do Congresso de Missão, vi a vida da igreja, o envolvimento da igreja no Congresso de Missões, e você percebe que não é uma encenação para o Congresso, é a vida, as pessoas envolvidas naquilo ali, como se fosse sua vida, como se fosse seu filho que está no campo missionário, né? Isso é algo extraordinário, parabéns, Deus abençoe. Missionário Rio Deto, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, muito obrigado, suas considerações finais. Eu, pastor Edivaldo, quero só agradecer a Deus pela vida do senhor, né, pela vida do nosso pastor presidente, o pastor Valdomiro, essa iniciativa, né, eu sempre acompanho lá quando eu posso, mando mensagem às vezes, o senhor já leu algumas mensagens nossas aí, e eu agradeço a Deus, animo, né, que esse trabalho do CEEM, né, possa alcançar os missionários, porque lá na ponta, lá às vezes a gente quer se achegar mais, e sabe que o senhor tem feito esse trabalho de acompanhamento dos missionários. Eu acho que é importante que a nossa convenção tenha esse tipo de iniciativa. Parabenizar aí o senhor e toda a equipe, né, do CEEM, e agradecer a Deus, né, pela vida do nosso pastor presidente, o pastor Cleudson, né, a diretoria, dizer que estou voltando
renovado para o campo de Arequipa. Certamente essa entrevista o pessoal lá de Arequipa vai estar vendo e já amanhã vai estar, acho que vai ser transmitido, né? Sim. Então, que Deus abençoe cada um dos ouvintes aí, dos internautas que vão estar vendo, e está à disposição. Se você quer conhecer o trabalho missionário, lá nós temos também um centro de treinamento, né, da nossa igreja, que você quer mandar vocacionados passar um tempo. Nós temos uma escola, uma base lá na selva, em que pode fazer alguns laboratórios práticos em várias partes do Peru, então pode estar procurando a gente nisso. E também falando do nosso curso, né? Nosso curso de missões, é curso Missões na Base, né? Você pode estar acessando a nossa página lá no Instagram ou no Facebook e participando aí ou colocando os seus agentes de missões para aprender um pouco mais sobre missões. Qual é o arroba? O arroba acho que é missionário Rui Deto Costa. Rui Deto Costa. Lembra que esse Rui Costa aqui é diferenciado, viu? Não vigia. Então, Deus abençoe, muito obrigado, um abraço. E não se esqueça, apoie o trabalho missionário. Tem gente que pensa que apoiar o missionário é só mandar uma oferta. Não se preocupe, interceda, mande uma mensagem. Hoje, no mundo das redes sociais, tudo fica perto, tudo fica fácil, é só querer. Um abraço e até semana que vem.